Fala, meu aluno e minha aluna. Para você que não me conhece, eu sou a professora Carla Vasconcelos, a sua professora de Legislação Especial, tá bom? E hoje estaremos iniciando o nosso curso da Lei 13.022, uma lei super importante aí. Se você vai fazer algum concurso para a Guarda Municipal ou Polícia Municipal, tá bom? Eu te convido a ficar nesse curso, tá certo? Preparei aí um material em PDF que tem tudo que você precisa saber para a tua prova, tá bom? E o material também, o slide que eu uso aqui na aula, eu também disponibilizo, fora esse curso maravilhoso aí, da Lei 13.022, uma lei que eu adoro, eu vivo isso, né? Eu sou policial municipal faz 5 anos já, então eu vivo essa lei, eu vivo, corre na verdade nas minhas veias esse sangue azul, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso curso. É uma lei bem pequenininha, tá, pessoal? Mas muito importante para o seu concurso, tá certo? Então, a gente vai aqui tentar dar o melhor curso para você não estar perdendo questões dessa matéria, tá bom? Se for para perder, deixa para perder em alguma matéria aí que você tem um pouquinho mais de dificuldade, mas da 13.022 você vai gabaritar todas as questões da tua prova, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aí para o nosso slide, tá bom? Trouxe aí, ó, bem bonito, já no clima aí, azulão, né? Aí o nosso slide. E vamos lá, né? Vamos começar falando sobre a Lei 13.022, tá bom? Eu sempre gosto de iniciar os meus cursos trazendo a estrutura da lei, tá, pessoal? E a Lei 13.022, ela é dividida exatamente assim, tá? Ela não tem títulos, é só capítulos, tá bom? E o primeiro capítulo vai tratar das disposições preliminares, tá bom? Opa, deixa eu tirar aqui. Disposições preliminares. Depois a gente vai falar dos princípios que regem as guardas municipais, as competências, tá? E aí a gente divide a competência geral e a competência específica, tá bom? Isso é muito importante, cai muito na tua prova, tá certo? A gente vai falar como são criadas as guardas municipais, o que é que o camarada aí precisa ter para estar sendo empossado como guarda municipal, né? As exigências para investidura no cargo de GM ou de PEMU, né? Policial municipal aí. A parte da capacitação, como é que faz para que os guardas e as polícias municipais, elas sejam aí, eles sejam capacitados, tá bom? A parte do controle, que é outra coisa que as bancas adoram cobrar, tá bom? Que aí a gente fala sobre a ouvidoria e a corregedoria, tá bom? A parte do controle, das prerrogativas, das vedações, tá? O que é vedado aí para as guardas municipais ou polícias municipais, da representatividade e, finalmente, as disposições diversas e transitórias, tá bom? Isso aí é toda a estrutura da Lei 13.022/2014, quase que não sai. A tia tá tão emocionada dessa aula que quase que não sai, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu trazer de volta para mim. Nesse primeiro bloco, o que, é que a gente vai ver? A gente vai ver disposição preliminar, princípios e competências, tá? As gerais e as específicas. Aí a gente vai fazer um bloquinho de questões para massificar aí todo o conteúdo que a gente vai ver. E no segundo bloco a gente dá continuidade. Aí vem a parte da criação, da investidura e vai fazendo assim. A titia separou aqui para você bem direitinho. A gente estuda um ponto, faz questões, certo? Então vamos seguindo aqui. Como eu disse, a gente vai começar com a parte das disposições preliminares, que está logo no capítulo primeiro, tá bom? E aí, eu já trago para vocês, eu já gosto de fazer essa, quando ele começa a estudar a Lei 13.022, é muito importante fazer o link com a Constituição Federal, tá? E no artigo 1, né, no artigo 1º aí, já vem dizendo na lei que esta lei institui normas gerais, tá bom? Para as guardas municipais, disciplinando o artigo 8º, né, do parágrafo 144 da Constituição Federal. Pessoal, as guardas municipais, elas são previstas expressamente no artigo 144, tá? Muita gente diz que as guardas municipais não fazem parte do artigo da segurança pública. Está errado, tá certo? As guardas municipais ou polícias municipais estão previstas expressamente no artigo 144, no parágrafo 8º, tá bom? Ela não está ainda no caput do artigo lá, né? Mas ela está no parágrafo 8º, expressamente. E quando a gente vai estudar o artigo 144, que trata da segurança pública lá em Constitucional, a gente vê exatamente o quê?
eu trazer aqui para vocês que o artigo 144 vai tratar sobre a segurança pública, né? E no caput ele vai trazer os órgãos que fazem parte, tá bom? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, a Civil, Militar, parará, parará. E no artigo 8º, eu quero chamar a tua atenção, porque diz lá na Constituição que os municípios, eles poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Ou seja, está expressamente previsto que as guardas municipais estão lá no artigo 144 da Constituição Federal. Simples assim, isso pode ser também já aí para questões discursivas, né? Você pode aí enriquecer questão discursiva falando que as guardas municipais ou polícias municipais, vamos lá, vamos desmiuçar aqui o que é que diz o parágrafo 8º do artigo 144. Primeiro ponto importante, os municípios, eles podem criar suas guardas municipais ou polícias municipais. Ou seja, é uma obrigação? É uma obrigação? Epa, peraí que a tia errou a canetinha aqui. É essa daqui. Vou botar de vermelhinho. É obrigação criar todo município? Obrigação? Todo município é obrigado a ter guarda municipal, polícia municipal? Não, tá? A Constituição é bem clara, ela diz que poderão. Beleza, professor, entendi. Então não é obrigatório que o município tenha uma guarda municipal. Elas são destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações municipais, tá certo? São os bens, serviços e instalações municipais. E a sua organização e funcionamento devem seguir o que determina a lei. E aí eu destaco essa palavrinha. Que lei, professora? É exatamente a Lei 13.022 de 2014. É exatamente essa lei aqui que a Constituição fala que a gente vai estudar hoje. A Lei 13.022. Pronto, foi conforme dispuser a lei. Então, vamos aí, né, estudar essa lei aí que a Constituição Federal deixou aí em aberto, tá certo? É exatamente ela, tá? Então, feito esse link, né, com a Constituição Federal, né, você aprendeu que não é obrigado, o município não é obrigado a constituir uma guarda municipal, mas se ele constituir, vai ser destinado à proteção dos bens, serviços e instalações. E vai ter que estar em conformidade com essa lei aqui que a gente está estudando hoje, que é a Lei 13.022, tá bom? Já no artigo 2º, ainda das disposições preliminares, a gente traz lá que a gente não, né? Na verdade, o legislador traz lá que incumbe às guardas municipais instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União dos Estados e do Distrito Federal, tá bom? E aqui vamos desmiuçar tudo, né? Eu toda vez a tia erra aqui a canetinha, peraí, essa daqui azulzinha, pronto. Vamos aí analisar parte a parte aí do artigo 2º, tá bom? Tem muita informação importante aqui. Primeira coisa, as competências da Guarda Municipal, né? Incumbe as guardas municipais a função de proteção municipal preventiva, tá? Professora, o STF decidiu agora que guarda municipal, calma, meu filho, calma, que a gente vai chegar lá. Quando a gente falar sobre os princípios, tá, que regem a Guarda Municipal. Aí a gente vai falar dessa nova atualização aí que o STF deu agora já no ano de 2025 sobre a questão do policiamento ostensivo da Guarda Municipal, tá? Ou Polícia Municipal, tá certo? A gente tem que se acostumar porque algumas instituições já estão aí fazendo uma mudança de nomenclatura, tá bom? Então a gente vai chegar lá, calma. A gente primeiro tá aqui ainda no artigo 2º, tá? Então, competência das guardas municipais. Incumbe as guardas municipais a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas com as competências, obviamente, da União, dos Estados e do Distrito Federal. A natureza das guardas municipais, né? Ela tem o caráter civil, tá? Civil, cuidado, tá? Por incrível que pareça, as bancas gostam de trocar isso daqui e colocar militar, tá? Militar. E acredite, viu? Tem gente que cai. Tem gente que cai bonitinho aqui, mas você sabe que é de caráter civil. Uniformizadas, ou seja, a Guarda Municipal, ela utiliza
uniforme, tá? Não é farda, é uniforme, tá bom? A gente tem que se acostumar com essas nomenclaturas, tá bom? Porque se ele colocar lá que é uma instituição de caráter civil, fardada e armada, a questão está errada, ela é uniformizada, tá bom? Não é fardada, tá bom? E armadas conforme previsto em lei, tá? Tá, professora? E que lei é essa, né? Que fala aí da questão do armamento da Guarda Municipal. Ora, o Estatuto do Desarmamento, tudo que é referente a armas no Brasil, quem regulamenta é o Estatuto do Desarmamento, tá? Lembrando, essa aula aqui é sobre a Lei 13.022. Então, a gente não vai aprofundar tanto a questão do armamento da Guarda Municipal. Mas eu vou trazer aqui, porque, claro, tem gente que nunca estudou, né? Nem o Estatuto do Desarmamento. Tem gente que está começando a estudar agora. Então, eu vou pincelar aqui, tá certo? O que é que tem lá no Estatuto do Desarmamento referente à questão do porte da Guarda Municipal, do Guarda Municipal, no caso, tá certo? Mas isso vocês vão aprender mais aprofundado lá com o professor que vai ensinar aí o Estatuto do Desarmamento para vocês, tá certo? Então vamos voltar aqui para o nosso slide e aí eu trago para vocês a Lei 10.826 de 2003, né, que é o Estatuto do Desarmamento, tá bom? O nosso Estatuto do Desarmamento. E lá tá dizendo que é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Ou seja, a regra é proibir o porte, tá bom? Aí ele traz aí as exceções, salvo para os casos previstos em legislação própria e para. Aí ele traz lá no inciso 3, guardas municipais, os integrantes, né, das guardas municipais e dos municípios, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei, tá certo? Antigamente, deixa eu trazer aqui de volta para mim. Antigamente, no Estatuto do Desarmamento, previa-se o porte de arma de acordo com a população do município, tá certo? Isso aí foi declarado inconstitucional, tá, pelo STF e foi revogado aquele artigo que dizia que o guarda municipal ele teria direito ao porte se o município que ele trabalhasse tivesse de X a X habitantes. Isso morreu. Tá certo? Morreu. Mais pra frente, a gente vai ver outras questões referentes a porte de arma da Guarda Municipal, tá? Mas, a princípio, você saiba que isso foi por água abaixo, tá certo? Então, o Guarda Municipal, as guardas municipais têm direito ao porte de arma, tá bom? E lá no parágrafo 7º, os integrantes das guardas municipais que integram regiões metropolitanas será autorizado o porte de arma de fogo quando em serviço. Pessoal, aqui eu quero fazer uma observação. Lembrando que essa aula não é sobre o Estatuto do Desarmamento, tá? Mas o guarda municipal, o policial municipal, ele tem o porte fora de serviço, tá? Ele tem o porte fora de serviço. Só que na lei, no Estatuto do Desarmamento, ainda está previsto o parágrafo 7º. Entendeu? Então, se na tua prova vier cobrando, por exemplo, esse artigo aqui e disser lá que, artigo não, perdão, parágrafo aqui, e se disser de acordo com o Estatuto do Desarmamento, ele tá correto, tá? Inclusive foi questão da prova, salvo engano, de Alhandra, prova da Guarda Municipal de Alhandra, tá certo? Que caiu essa questão, a banca considerou correta, entraram com recurso, a banca foi boazinha, anulou a questão, tá bom? Mas já fica aí bisurado que se cair o parágrafo 7º, tá bom? Do artigo 6º, parágrafo 7º do artigo 6º da lei do Estatuto do Desarmamento, dizendo que o guarda municipal da região metropolitana, ele tem o porte quando em serviço, está certo porque ainda está previsto lá, tá bom? Pelo amor de Deus, cuidado. Mas vamos voltar aqui que o foco da gente não é o Estatuto do Desarmamento, tá bom? Então, entendidos aí que o guarda municipal, as guardas municipais têm direito sim ao porte, tá? Só fazendo essa menção aí para a questão aqui do caráter, tá certo? Vamos agora entrar em um assunto que eu digo aí para você fazer bolinhas, fazer florzinhas, ó, que linda florzinha da tia, tá? Uma bombinha, você faz o que você quiser aí, mas tu tem que ir para tua prova sabendo os princípios que regem a atuação das guardas e polícias municipais, tá bom? Não tem como ir para uma prova da Lei 13.022, né? Uma prova que vai cair essa lei sem saber os princípios mínimos de atuação
das guardas municipais, tá certo? E eu destaco aí para vocês, né, que eles se encontram no artigo 3º e são princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Aí ele traz lá a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, a preservação da vida, redução do sofrimento, diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, tá? Patrulhamento preventivo. Calma, a gente vai chegar lá. Compromisso com a evolução social, tá certo? E uso progressivo da força, tá bom? Uso progressivo da força, tá certo? Vamos lá, vamos falar parte a parte aqui. Reparem, pessoal, que os incisos, o primeiro, o segundo e o quarto da lei, percebam que nesse caso o legislador faz questão de especificar que a guarda municipal, que as guardas municipais, na verdade, devem exercer um tipo de policiamento de aproximação, tá? É o que a gente chama de policiamento comunitário. Tá, professora, e o que é esse policiamento comunitário? Polícia comunitária é um modelo de policiamento que se baseia na aproximação entre a força de segurança pública lá, no caso, a guarda e a comunidade, tá bom? E o seu objetivo é fortalecer a parceria com o cidadão, promovendo a prevenção da criminalidade, a resolução de conflitos locais, tá bom? O aumento da sensação de segurança. Esse modelo busca construir uma relação de confiança, corporação e participação social. Deixa eu trazer aqui de volta. Pessoal, quando vocês fazem a leitura da lei, que isso é muito importante, depois dessa aula vocês têm que ler a letra da lei seca, tá bom? É muito importante isso. Vocês vão perceber sempre que o Estatuto da Guarda, ele sempre vai estar ali fazendo essa questão, trazendo à tona essa questão muito da polícia comunitária que a Guarda Municipal, ela exerce, tá bom? Você sempre vai ver algum artigo, algum inciso mencionando essa questão de valorização de direitos humanos, da aproximação com a comunidade, esse tipo de policiamento mais comunitário. Isso o legislador, ele foi muito cuidadoso quando ele fez a Lei 13.022, tá bom? Então leva para tua prova que a Guarda Municipal, ela tem a questão da polícia comunitária ali, ó, gritante perto do ouvido dela, tá certo? É muito importante que você entenda que a Guarda Municipal faz esse tipo de policiamento, tá certo? Então vamos lá. Expliquei aí a questão do policiamento comunitário, tá bom? E aí eu destaco para vocês justamente a questão do patrulhamento preventivo, tá? Quando falamos sobre patrulhamento, patrulhamento realizado pelas guardas municipais, o termo correto é patrulhamento preventivo, tá bom? No entanto, as bancas costumam fazer o quê? Costumam fazer a troca da expressão, né? Por ostensivo, por repressivo. Aí bota lá, são princípios mínimos de atuação da guarda, o patrulhamento ostensivo. Bem, tá errado. Repressivo, tá errado. Tá bom? É preventivo, tá bom? Preventivo. E a mesma coisa acontece lá, quando ele diz uso progressivo da força, tá? Eles vão querer colocar ostensivo, eles vão querer colocar repressivo e é progressivo, tá bom? Uso progressivo da força. Cuidado, pelo amor de Deus, para não cair nessas pegadinhas. E aí eu sei que você queria que eu falasse sobre isso. Eu entendo, meu aluno, eu sei que você quer que eu fale sobre a decisão aí quentinha do STF, tá bom? E vamos falar agora. Recentemente, o STF julgou um recurso extraordinário, né, com repercussão geral, o que significa o quê? Que a decisão do STF deverá ser seguida pelas demais instâncias da Justiça em caso que questione as atribuições da Guarda Municipal, tá bom? E o que foi que o STF decidiu? Que é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais. Inclusive, aí eu vou destacar de vermelho, o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança públicas previstas no 144, que a gente já viu quem são, tá bom? Da Constituição, e excluída, tá? Deixa eu voltar aqui o marcador, e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, tá bom? Ou seja, polícia investigativa, tipo a PC, tá? Tipo a PC, que investiga. Não pode, tá? A Guarda Municipal não pode investigar, tá certo?
sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, tá? Nos termos do artigo 129, inciso 7º da Constituição Federal. E conforme o artigo 144, parágrafo 8, né? Que a gente já falou lá quando falamos do artigo 1º dessa lei, tá certo? Então, vamos lá. Em resumo, eu trouxe aqui, tá? Esse quadrinho aqui, esse slide aqui, para você entender. Eu trouxe em tópicos, tá bom? Então, vamos lá. Poder de investigação, não tem, tá? As guardas municipais não têm autoridade para investigar crimes. Aqui é a polícia civil, tá bom? A polícia civil, tá? O que é que ficou permitido aí para as guardas municipais ou polícias municipais pelo STF, né? Aí vem a realização de policiamento ostensivo e comunitário, que a tia já falou que é polícia comunitária, né? Podem intervir em condutas lesivas a pessoas, bens e serviços e têm autorização de efetuar prisões em flagrantes, tá? Ou seja, agora acabou com aquela história, deixa eu voltar aqui para mim, acabou com aquela história que guarda municipal não pode fazer prisão em flagrante, tá? Isso não existe mais. A guarda pode, na verdade ela não pode, ela deve fazer a prisão em flagrante ali do indivíduo que estiver cometendo um delito, tá certo? Então, guarda municipal, pelo STF, pode fazer policiamento ostensivo e comunitário, realizar prisões em flagrante para proteger ali os bens, os serviços e as instalações do município, tá certo? Vamos voltar aqui. Limitações da corporação, tá bom? A sua atuação aí é restrita às instalações municipais, isso aqui é óbvio, né? Isso aqui é meio que óbvio. Devem atuar em cooperação com os demais órgãos de segurança pública e estão sob fiscalização do Ministério Público, tá? Que é aquela parte do controle externo, tá certo? Pronto. O que o STF disse pra gente foi isso. Tá, professora, mas e na hora da prova? Como é que eu vou responder na hora da prova? Aí a tia vai dar o bizu, tá bom? Vamos lá. Você tem que observar o quê? O comando da questão. Se o examinador ele cobrar de acordo com a lei 13.022, você vai marcar o quê? Que realizam patrulhamento preventivo, pelo amor de Deus. Olha nos meus olhos. Se a banca, se o examinador tiver lá no enunciado, de acordo com a lei 13.022, preventivo, ponto. Entendeu? Entendeu. Vamos voltar para o slide. Se a questão for baseada na lei e na jurisprudência dos tribunais superiores, a resposta correta será que, além do patrulhamento preventivo, as guardas municipais também podem realizar policiamento ostensivo e comunitário. Volte e olha de novo nos meus olhos. Se o enunciado da questão estiver falando de acordo com a lei 13.022 e jurisprudências, entendimentos dos tribunais superiores, aí sim, o ostensivo e comunitário, tá certo? Só se no enunciado da questão estiver mencionando que ele quer o entendimento dos tribunais superiores. Se não tiver isso, você vai marcar patrulhamento preventivo e pronto. Entendeu? Bom, vamos seguir, tá certo? Vamos seguir. E agora a gente vai falar sobre as competências, tá certo? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, para ficar mais dinâmico, tá certo? A tia vai parar aqui, tá bom? Porque no próximo bloco a gente vê as competências gerais e as competências específicas e faz um bloquinho de questões, tá bom? Para ficar, mas deixa eu voltar aqui para mim, para ficar mais dinâmico, tá? Para a gente dividir bem o tempo. Então, agora no primeiro bloco, a gente viu a questão da relação, né, das guardas municipais com a Constituição Federal, viu lá a questão das disposições preliminares, falou o caráter da guarda municipal, que ela tem caráter civil, que ela é uma instituição uniformizada e que ela é armada também, tá certo? A gente viu a questão dos princípios mínimos de atuação, viu a questão que a guarda municipal, ela tem ali a polícia comunitária como essência, tá certo? E aí a gente também já fez a atualização com a nova decisão do STF agora em 2025 a respeito do policiamento ostensivo que a guarda municipal está autorizada a fazer, tá certo? No próximo bloco a gente vai falar sobre as competências gerais
e competências específicas da Guarda Municipal, tá certo? Então eu vejo vocês no próximo bloco. Não desiste, meu aluno, e foco na missão.